O Cruzeiro de Leonardo Jardim joga o melhor futebol do Campeonato Brasileiro e tá voando. Eu sou o Rafael da Dona Lúcia. Se inscreve no canal, deixa seu like aqui no vídeo e bora falar sobre o cabuloso que voltou com tudo nas mãos de Leonardo Jardim. O Cruzeiro, para vocês terem uma ideia, ele está a 9 jogos invictos, sendo que desses 9 jogos são 7 vitórias e 2 empates, e um desses empates é contra o Atlético Mineiro, que o Cruzeiro jogou melhor, e um outro empate da Sul-Americana que o Cruzeiro aparentemente abandonou. Então o Cruzeiro vem jogando muito bem nesses últimos 9 jogos. O Cruzeiro marcou 17 gols, só sofreu 3. Passou 6 jogos sem sofrer gols. Então, assim, é um time que tá jogando muito bem. Ontem o Cruzeiro jogou contra o Fortaleza e, assim, o começo de jogo foi uma avalanche. O Cruzeiro, mas não deu a menor chance pro Fortaleza. Mas a menor chance. O Fortaleza, no primeiro tempo, ele não fez absolutamente nada. Mas o Cruzeiro, ele sufocou o Fortaleza. Eu acho que, se eu não me engano, em 10 minutos, o Cruzeiro finalizou 7, 8 bolas. Foi um negócio assim absurdo a presença do Cruzeiro. Absurda a marcação que o Cruzeiro faz alta ali, deixando que assim com que o Fortaleza não respirasse. Fez 2-0 com muita tranquilidade, mas com muita tranquilidade. E no segundo tempo administrou e mesmo administrando, poderia ainda ter feito o terceiro ou quarto. O Fortaleza melhorou um pouco no segundo tempo, mas assim, em momento algum você via que o Fortaleza ia ameaçar o Cruzeiro. Sério, em momento algum. O Cruzeiro jogou muito bem mesmo. E aí é o que eu falo quando a gente começa a ver a digital do técnico. Por que a gente começa a ver a digital do técnico? Por que a gente começa a ver o trabalho, sentir o trabalho do Leonardo Jardim? Porque assim, se você pega o que era aquele Cruzeiro do Fernando Diniz, por exemplo, que terminou a temporada e começou a temporada de 2020, terminou a temporada 2024, começou a temporada 2025, cara, é um abismo. Mas é um abismo, porque assim, o Cruzeiro é o que eu falo assim, ele não deixa os adversários jogar. O Cruzeiro, ele faz uma marcação pressão na saída de bola, que assim, ontem dava até dó dos jogadores do Fortaleza, o que aconteceu ontem. Assim, ficou, chegou um momento e falou assim: caramba, o Fortaleza não respira. Foi 45 minutos que assim, parecia que o Cruzeiro estava jogando com um time de quarta divisão no Mineirão. Porque assim, o Cruzeiro ocupou praticamente os 45 primeiros minutos de jogo inteiro no campo do Fortaleza. Mas assim, foi um massacre. E é por isso que eu falo, quando você começa a ver o trabalho do treinador, você vê um time estabelecido, um time que faz marcação, que é uma das coisas que eu mais cobro no futebol brasileiro, que assim, marca a saída de bola do adversário, faz uma marcação pressão, é futebol moderno. Porque se você consegue recuperar essa bola no campo de ataque, cara, para você fazer o gol é muito mais fácil do que você começando lá de trás. E eu percebo que, assim, esses jogadores, os técnicos brasileiros, especialmente, não têm esse costume. É muito mais uma forma reativa de trabalhar o futebol do que uma forma ativa, como faz o Leonardo Jardim atualmente. Além disso, fica óbvio a recuperação de muitos jogadores. Por exemplo, Caio Jorge não estava bem na Europa. Não estava bem na Europa. Cara, tá voando, tá jogando pra caramba, tá marcando gol praticamente todo o jogo. Lucas Silva, cara, assim, parece que o Lucas Silva voltou para aquele prime de 2013, 2014 no próprio Cruzeiro. Porque desde que ele foi vendido, o Lucas Silva nunca mais foi aquele jogador que a gente se acostumou a ver no Cruzeiro, mas nem de longe. E aí você começa a ver o trabalho do treinador, que é quando ele começa a extrair o melhor de todos os jogadores. Você pega o Gabigol. Cara, o Gabigol ontem, eu até fico na dúvida de quem foi melhor, se foi o Lucas Silva ou o Gabigol. Eu acho que o Gabigol foi um pouco melhor, porque ele dá 2 assistências no jogo, e a primeira assistência, cara, para o Caio Jorge é, meu, sabe, assim, cara, absurdo, absurdo a assistência que ele deu
pro Caio Jorge, sabe. Então, assim, e o Gabigol também, e isso é um ponto interessante, eu acho que eu não vejo o Gabigol jogando assim bem, eu acho que desde aquele Flamengo que foi campeão da Libertadores e da Libertadores e da Copa do Brasil com o Dorival. Porque o Gabigol, ontem, ele jogou numa função que ele é mais ou menos como ele jogava com o Pedro no Flamengo. Mais de garçom do que na questão de ser aquele 9 que vai meter a bola para dentro. Então, hoje é o Caio Jorge. Tanto é que assim, o Gabigol, normalmente nesse Cruzeiro do Leonardo Jardim, o Gabigol é reserva. Ele é reserva. Ontem, ele estava substituindo o Matheus Pereira, que estava suspenso, e olha só, e aí é o que eu falo, olha o trabalho do técnico. Ele perde um meia, suspenso, põe um atacante no lugar, e, cara, o cara joga pra caramba. O cara joga pra caramba. Com certeza, mas assim, não precisa. Cara, sem dúvida foi a melhor partida do Gabigol com a camisa do Cruzeiro. Mas sem dúvida. Porque assim, pra vocês terem uma ideia, o Gabigol, ele não errou nenhum passe. Ele fez 23 passes e ele acertou todos com 2 assistências. 100% de aproveitamento. Então, assim, foi uma baita partida do Gabigol. E aí, volto a repetir, o trabalho do treinador. Há quanto tempo o Gabigol não jogava bem? Há quanto tempo você não via o Gabigol participando? Porque assim, o Gabigol, você pode ter todas as críticas do mundo em relação ao Gabigol, ok? Mas ele sempre foi um cara esforçado. Ele sempre foi um cara que procurava a bola. Ele não é daqueles, por mais que ele não esteja numa fase boa, ele não é daqueles que se esconde do jogo na fase ruim. Não é, ele tenta ali, ele tenta sempre. Só que assim, ele não estava bem. Ele não estava bem. A reta final dele do Flamengo, tirando aquele momento em que ele consegue vencer ali o filho dele, desculpa, o Atlético Mineiro, que, pô, ele é super decisivo na final da Copa do Brasil, tirando nesse momento que, pô, e aí é o que eu falo, o Gabigol, ele também tem esse lado predestinado de aparecer em jogos grandes, fazer gols importantes, mas assim, tirando esse jogo, esse gol, esse momento específico da Copa do Brasil, pô, o Gabigol teve um 2023 e um 2024 muito fracos, muito abaixo, mas muito abaixo do que a gente viu do Gabigol. E em 2025, agora começa a aparecer o Gabigol. Começa, assim, parece que o Gabigol tá voltando a ser aquele Gabigol. Mas por quê? Porque você tem um trabalho de um técnico. O Cássio, que tanto gols levava, falhava, tal, pode ver que o Cássio parou de falhar. Mas por quê? Porque a bola chega menos, porque o time é muito melhor montado. O time do Cruzeiro sofre muito menos. Ele não dá margem pro adversário atacar muito. Então o goleiro é menos exigido, o goleiro obviamente vai sair melhor. Isso é estatístico. Então você vê que a construção do time do Cruzeiro é muito bem feita. É muito bem feito. E é por isso que eu falo que se tem alguém que a gente tem que exaltar, é o Leonardo Jardim. Tanto é que teve muito cruzeirense que não entendeu. Ah, o Dudu, pô, que sacanagem que ele fez com o Dudu. Olha o que tá acontecendo. Algum cruzeirense está sentindo falta do Dudu? Ninguém sente falta do Dudu. O Gabigol foi pro banco. Será que não fez bem o banco para ele? Olha o que o cara tá jogando. Então, assim, até o momento, praticamente todas as decisões que o Leonardo Jardim tá tomando, cara, estão corretas. E detalhe, dependendo da rodada do final de semana, o Cruzeiro pode virar o líder do campeonato. Porque o Cruzeiro hoje, ele tá 2 pontos atrás do Flamengo, 2 pontos atrás do Palmeiras e 1 ponto atrás do Flamengo na terceira posição. E no próximo final de semana, é um confronto direto, Cruzeiro e Palmeiras. Então, se o Cruzeiro vence, o Cruzeiro vai passar o Palmeiras, obviamente, passa o Palmeiras 1 ponto, e dependendo dos resultados, o Cruzeiro, dependendo do Flamengo, o Cruzeiro pode terminar essa primeira fase do Campeonato Brasileiro na liderança, até tipo a parada do Mundial. Então, assim, para mim é gigantesco o trabalho do Leonardo Jardim e mais uma vez escancara, no meu modo de ver, a diferença de treinadores estrangeiros para treinadores brasileiros. Mas assim, escancara, escancara.
sabe. Então, assim, olho nesse Cruzeiro, olho no trabalho do Leonardo Jardim. Dizem muitos, eu acompanhei pouco o trabalho do Leonardo Jardim, eu acho que onde eu mais acompanhei o trabalho dele foi no Mônaco, mas assim, falam que talvez ele seja o melhor desses portugueses todos que vieram até o momento. Vamos ver se isso vai, se concretizar dentro de campo. O que a gente tá vendo é excelente. O que a gente tá vendo do Cruzeiro hoje, cara, é de encher os olhos. É o que eu falo, hoje é um dos times que eu mais gosto de sentar pra ver jogar, é o Cruzeiro. Você fala assim: "Cara, eu acho que eu vou ver um bom jogo de futebol, acho que eu vou ver um bom time em campo". Porque você pega muitos desses jogos do Campeonato Brasileiro, são horríveis, horríveis. E o Cruzeiro não, o Cruzeiro joga bola. Volto a repetir, olho nesse Cruzeiro, ok? Deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal e bora pra que todo dia tenha vídeo aqui de futebol.